noite, para a glória e honra do Senhor, né? Que esta noite de 22 de maio de 2026 seja uma noite marcante para as nossas vidas, marcante no sentido de que o que Deus ainda pode fazer para nós nesta noite, porque ainda é 20 horas e 30 minutos em Tatuí, estado de São Paulo. Estou entrando aqui para desejar a vocês todos a gloriosa paz de Deus que excede a todo e qualquer entendimento humano. Esta paz é verdadeira, a paz de Deus que excede, ninguém consegue imaginar como ter outra paz, a não ser a paz que vem do céu, a paz que vem do trono da graça, a paz que vem daquele que é a própria paz, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Recebam todos a graça, a misericórdia, o poder de Deus sobre suas vidas nesta noite de 22 de maio de 26. Amém, amados? Senhor, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou e por isso nós estamos alegres. Mais um dia, Senhor, que eu entro aqui nesta telinha do meu celular para poder fazer mais uma live, Senhor. Coisa que é algo tão nobre, estar aqui para falar de um rei, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus soberano, o Deus magnífico, o Deus infalível. Eu entrei aqui, ó Deus, para falar de Ti, para louvar a Ti com o louvor. Eu entrei aqui, ó Deus, para Te agradecer por nos guardar neste dia e temos certeza que nos guardará nesta noite. Não somente a mim, mas a minha família que amo, os meus vizinhos, que assim, Senhor Deus, os respeito muito. Deus, eu abençoo a cada pessoa que vai entrar nesta live e queima todo o mal no nome de Jesus. Amém. Vamos lá adorar a Deus com esse louvor que é muito, muito, muito lindo. Aleluia. É muito lindo. É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Aline Barros. Sonda-me, Senhor, eu reconheci. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Paz de Deus, irmã Terezinha. Deus abençoe, irmã amada. Glória a Deus. Eu cheguei até que mim, se bate só a Ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado em qualquer dia, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor, para a glória do Teu nome tão somente, ó Pai. Aleluia! Senhor.
nos conhece, irmãos. Ele conhece. Amém, irmã Terezinha, abraço. Neide Ranf, minha filha da fé. Boa noite, Neide, minha amada. Abraço, Nadri. Eu amo vocês. Esse amor continuará lá no céu, Neidinha. Usa-me, Senhor. Usa-me. Amém, Neidinha, nós nos amamos. Ei, amiga inesquecível é você, Neidinha, e sua filha Adriana. Louvado seja Deus pela vida de vocês, viu? Eu sou muito grata por você existir, Neidinha. Aleluia, olha, sonda-me. Ajuda-me. Transforma-me. Enche-me e usa-me, sonda-me, Senhor. Enche-me e usa-me. Amanda Fogaça Casemiro da Silva, bem-vinda, irmã querida. Enche-me, usa-me. Oh, farol que brilha à noite como de sonho tudo. Quero ser usado da maneira que te agrada. Em qualquer hora, em qualquer lugar, eis-me aqui. A minha vida, Deus, usa-me, Senhor. Boa noite, graça e paz, Amanda. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Magali Moraes, amém, Magali. Sonda-me. Vamos pedir esta noite para Deus nos sondar. Transforma-nos, enche-nos e usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Aleluia. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome. Neide, sonda, né? Pedimos para Deus nos sondar e ver se há algo em mim, aleluia, que às vezes ainda desagrada a Deus. Vamos pedir para Deus nos sondar lá no âmago da nossa alma, porque nós somos dependentes de Deus. Precisamos dele. Pastor Gétero Augusto Campos, lá de
É isso mesmo, pastor. Salmo 139. Lá de Serquilho. Pastor Jétero, esposo da Alessandra. Minha querida, e em muita intimidade com ela, eu chamo ela de Lelê. Ah, minha pequenina Lelê, né, pastor Jétero? Dá um abraço nela aí, dá saudação pro pastor Gentil. Meu papai Gentil também. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Luciana Santana, ela está dizendo a paz de Deus, Luciana, lá de Rinópolis. Ô, Luciana, que saudade de você e sua família. Um dia eu volto aí em Rinópolis, porque quando fui aí, quantas obras Deus fez, né, Luciana? Deus pode me levar de volta aí um dia, em viagem, né? Louvado seja Deus, aleluia. E nesta noite, deste dia 22 de maio de 2026, o Senhor, durante o dia, Deus me trouxe a minha memória. Deus me trouxe ao meu coração estes salmos, pastor Jétero, 139. E eu fiquei ali, eu ouvi a voz de Deus falando comigo. Sonda-me. E Deus queria que eu falasse. E eu falava, Deus, sonda-me. E vê se algo em mim que não está agradando ao Senhor. Sonda-me. E vê se tem algo que está agradando também o Senhor. E revela para mim como eu estou diante de ti, ó Deus Criador. Hoje eu passei a tarde falando com Deus sobre estes Salmos 139. É um Salmos que fazia tempo até que eu não lia ele, mas o Espírito Santo, quando ele quer, ele traz na nossa mente, ele traz à nossa memória aquilo que ele quer falar conosco, né? Então, a tardezinha eu passei assim na presença de Deus e eu acabei lendo esse Salmo 139 e também meditando, né? Olha, abri certinho, gente. Agora até eu assustei. Eu peguei a Bíblia é grossa, hein? E não tem nada aqui no meio, tá? Eu peguei ela aqui que estava fechada e fiz assim para me folhear, né? Fui no livro de Salmos. E aí pensei, agora eu vou folhear. Pá! Salmos 139. Acho que fica de ponta cabeça, né? Quando põe na câmera, né? Câmara é lá da prefeitura e câmera é o que mostra o que mostra a foto, né? Tá vendo? 139. Então, estes salmos, ele diz, né? Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Olha que coisa gostosa. Saber que Deus é desse jeito conosco. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conheces. Tu me cercaste por trás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima. O salmista que escreveu esses salmos foi Davi. E ele diz, tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir.
É. Aleluia. Aleluia. Para onde escaparia do teu espírito, amados? Para onde nós vamos e escaparemos do Espírito de Deus? Não tem como. Ou, para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer na sepultura a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra, a mão direita de Deus, me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, porque para Deus não há escuridão, para Deus não há falta de luz. Onde Deus está, é a escuridão que vai embora, porque Ele é a própria luz, Ele é o próprio clarão celestial nas nossas vidas. Até ali, né? Onde nós formos, a mão de Deus nos guiará. E se disser, e nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. Eita Deus, aonde ele está é desse jeito. As trevas e a luz são para mim, são para ti, né? Aqui, ó, nem ainda as trevas me encobrem de ti, porque Deus vê todas as coisas. Ainda que nós estejamos no escuro, ali Deus nos encontra, porque Ele é luz, Ele chega, clareia tudo, não há como se esconder de Deus. E diz assim também ainda, nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Para Deus não tem diferença de nada, gente. É Ele que formou tudo, é Ele que criou tudo. O esquema é dele, a estratégia é dele, o fundador é Ele, o bom feitor é Ele, o bom criador é Ele. E Ele nos criou, e Ele nos conhece lá por dentro. Ele conhece as mínimas veinhas que tem dentro do nosso físico. Alguém pensa que não tem veias atrás da sua orelha, nessa parte? Tem várias veinhas. E essas veinhas que nem enxergamos, para nós tem um valor tremendo. Então Deus conhece nós lá dentro. Deus conhece o âmago da nossa alma. Para Deus nada fica oculto. Porque para Deus, como disse aqui o salmista, aqui ele diz assim, que nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia para Deus. As trevas e a luz são para Deus a mesma coisa. Que Deus é esse? É o único Deus que existe. Que Deus é este? É o Deus aonde temos que aprender a confiar, a adorar, a idolatrar, a venerar, a louvar, a bendizer, a respeitar. Um Deus tão soberano, um Deus tão poderoso. E este Deus que me fez, este Deus que te fez, meu irmão, minha irmã que está aqui nesta live. Né, pastor Jétero? Ele pode tudo sabe. E ele está em todo lugar, o pastor Jétero está escrevendo aqui. Então nós sabemos que Deus, ele é o que, pastor Jétero? Onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe de tudo, e nós não sabemos de nada. Se não é Deus revelar algo para nós, nós seríamos
surdos, mudos, cegos, ignorantes, não teríamos valor nenhum. Só temos valor porque nós fomos feitos pela mão de alguém que é Deus, que é o único. Não há outro Deus, não há nenhuma semelhança dele. Poderoso como ele, não existe ninguém. E ele faz as trevas virar luz, porque onde Deus chega, onde Jesus chega, as trevas, não tem como as trevas permanecer onde Deus é convidado para entrar. Não tem como as trevas prevalecer contra a minha vida, contra a minha família, contra a tua vida, contra a tua família, a tua casa, teu ministério. Não tem como o inimigo prevalecer quando nós chamamos por Deus, clamamos por Deus, suplicamos para que Deus seja aquele que sonda dentro de nós e conhece o que eu tenho feito, o que você tem feito. E nós temos que aprender nesta noite, 22 de maio de 26, que Deus está querendo nos ensinar uma nobre lição. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelos caminhos retos. Esta oração desta noite de sexta-feira. Sonda-me. Aleluia. E essa expressão sonda-me, ela representa uma oração de rendição e humildade, onde uma pessoa pede para que Deus examine o seu íntimo no mais profundo. Então, quando você dizemos, como estou dizendo agora, sonda-me, ó Deus, eu estou dando todo o direito para Deus tocar dentro de mim, em todas as áreas que estão dentro de mim, seja física, seja no reino espiritual, seja no reino emotivo, psicológico. Sonda-me no reino espiritual, como é que eu estou espiritualmente diante de ti. Ó Deus, sonda-me. Aleluia. Glória a Deus. Sonda-me vem da ideia também de examinar, cavar ou investigar profundamente. Significa pedir a Deus para analisar as nossas motivações, sentimentos e intenções da sua alma. Porque a nossa alma é a área do nosso sentimento. A nossa alma, muitas vezes, ela se machuca com certos acontecimentos, com certas palavras que nós ouvimos, com situações decepcionantes que enfrentamos aqui na terra. E a nossa alma, ela é chocada, ela é atingida. E aí a alma, que é o nosso sentimento, ela chora. E às vezes a alma de alguém tende a ficar com algo que não é bom. Raiz de amargura. Eu estou amargurado com tal situação. Eu estou amargurada com o que fizeram para mim. Eu não vou dizer para você que é fácil, mas também não é difícil. E quando nós estamos bem ligados com Deus, nós entendemos todo o propósito de Deus, até quando alguém nos enfrenta. Até quando alguém vem com pedras na mão para nos atirar. Quando nós estamos ligados com Deus, nós teremos o caráter de Cristo, onde Cristo não acusou ninguém, onde Cristo ainda deixa aqui, pode deixar Judas aí, sabendo que ele ia trair,
Deixa Judas aí, Halamanai. Então nós temos que entender que tudo o que acontece tem um propósito que vem da parte de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas, para os acontecimentos da nossa vida. Tudo concorre para o nosso bem, Romanos 8, 28. Todas as coisas concorrem para o nosso bem, para aquele que é chamado pelo decreto de Deus. Então, quando nós recebemos, às vezes, algo chocante, que alguém não nos valoriza, ou que alguém quer nos envergonhar com atitudes, com palavras, com olhares, com fofocas. Olha, gente, eu tenho aprendido com Deus uma coisa. E eu não tenho sangue de barata, mas eu tenho um Espírito Santo que eu quero que haja dentro de mim. E quando eu sei de alguma coisa, eu fico sabendo de algo que quer me atingir, o Espírito de Deus me dá o discernimento. E eu penso comigo, meu Deus, tem misericórdia dessa vida. Essa vida não sabe o que faz. Essa vida não sabe o que está falando. Sou perfeita? Não. Estou cheia de coisas erradas que posso fazer sem perceber. Por isso que Davi falava, Deus, expurga-me dos pecados ocultos. Porque às vezes nós pecamos e não percebemos. Não é nos trazido a nossa percepção. E nós pecamos às vezes. Então, nós sabemos que nós também pecamos. Mas às vezes a onda ela vem tão forte, né? E vem para querer derrubar nós, né? No sentido espiritual. E nessa hora, se você estiver cheia do Espírito, se você estiver ligadinho mesmo com Deus, você ainda vai dar até risada. Dizer, Senhor, judiação desta pessoa. Oh, meu Deus. Quer saber, Deus? Eu amo esta pessoa porque Jesus fala, ore até pelos seus inimigos. Se tem alguém que se levanta contra você de qualquer forma, de qualquer jeito, você que é mais espiritual, meu irmão, minha irmã querida desta live, suporte os mais fracos, os débeis na fé. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Suportemos os débeis na fé. São aqueles que não têm fé suficiente como você. Aqueles que não têm fé suficiente como nós. Então eles são débeis, eles são debilitados na fé. Agora, se você já chegou no ponto de ter mais fé que ele, mais fé que ela, já aprendeu mais com o Espírito Santo em sua vida a viver o caráter de Cristo, você vai dizer, perdoa eles, Pai. Eles não sabem o que fazem. Porque quem toca em nós, que somos servos de Deus, principalmente nós que estamos ali procurando fazer a vontade de Deus, não perfeitos, mas se esforçando para fazer da melhor maneira que entendemos, Deus, ele nos defende. É como a menina dos olhos. É como tocar na menina dos olhos de Deus quando alguém toca num servo, numa serva que não perfeita ela está ou ele está, mas estão esforçando. Porque eu me esforço. Eu quero que Deus me ajude, entende, gente? Eu não estou até agora vencendo porque eu, Lisete, sou a sabichona. Não! Ai de mim, se Deus não estivesse comigo nesses anos todos, o inimigo já tinha me engolido viva. Oricandalamanai. Porque ele fica espreitando, Deus sonda o nosso coração para nos ajudar quando nós queremos que ele nos ajude. E o inimigo espreita. O inimigo, ele vem com fúria. Ele vem com raiva. Ele vem com ódio. Querendo achar um erro em você. Para ele poder achar uma brecha. Para ele entrar, às vezes, sorrateiramente. Às vezes com um sapatinho de algodão. Você não percebe. Por isso que nós temos que estar bem em comunhão com Deus. Repito, eu sempre repito isso. Não perfeitos. Nem eu, nem ninguém é perfeito. Mas tem alguém que procura falar com Deus, saber de Deus, procurar em Deus, entender o que Deus quer. E por isso que o salmista Davi aqui, ele falou, sonda-me, ó Deus.
Tu me conheces. E nele diz que Deus sabe o nosso assentar, o nosso levantar, e de longe Deus entende o nosso pensamento. Quem que é o melhor que pode sondar nossa vida para nos ajudar? É Deus, é o Espírito Santo que nos convence do pecado e do erro. Então, nesta noite, vamos estar com esses salmos. Fale antes de você dormir, ore antes de você dormir, diga: sonda, meu Deus. Se tiver alguma coisa errada, Deus, mostre um sonho para mim. Dá uma palavra, mande alguém até ligar para mim no meu telefone e dá uma palavra. Se eu tiver errado, uma palavra de repreensão, Deus. Se eu tiver indo de conformidade com a tua misericórdia e caminhando, né? Não perfeita, mas da melhor maneira, também fala comigo se tu estás se agradando de mim. Não tenha medo de pedir isso para Deus, porque é melhor pedir para Ele, porque Ele sabe te responder, Ele sabe te ensinar, Ele sabe nos ensinar. Entendeu? E quando o salmista escreveu, sonda-me, é alguém que reconhece que Deus tem conhecimento total sobre quem você é. Ele sabe o que você pensa, o que sente e o que esconde dos outros. Deus sabe. Tem gente que nem lembra que Deus está olhando e faz as suas falcatruas, nem lembra que Deus está olhando tudo. Depois vem a dificuldade, depois vem a avalanche do inimigo, porque ele ajuda você a fazer. Ele empurra, ele dá uma força para você fazer, mas na hora de livrar você, ele empurra você. Aí quem que vai socorrer você? Isso se você clamar também. Tem que clamar a Deus, misericórdia. Ajuda-me, acuda-me e sonda-me. Se tiver algo errado, arranca pela raiz. Arranca da minha mente, toma posse da minha mente, leva a minha mente cativa ao Senhor, ó Deus, para que a minha mente não venha a pensar tolices, coisas erradas, pecaminosas. Porque a nossa mente é a coisa mais difícil de você controlar. Hoje eu estava falando com Deus sozinha. Falei: Deus é incrível. A nossa mente, gente, é a coisa que mais nos ataca. Porque de repente vem um pensamento que você sabe que aquilo você não pode pensar. Você sabe que aquele pensamento, ele é pecaminoso. Você sabe que aquele pensamento, Deus não vai se agradar de estar aqui na sua mente. E às vezes a gente está até inocente ali, daqui a pouco aquele pensamento, tchum, entra. E eu disse: Deus, a nossa mente, por isso que eu peço para o Senhor, toma posse da minha mente, leva cativa, leva presa a minha mente ao Senhor. E quando entra na sua mente, você ainda não pecou, você está sendo tentado, tentada. Agora, se você der asas, der espaço para aquele pensamento que veio aqui, aí é perigoso descer aqui. Aí ele vai formar raiz, né? Um passarinho pode até sobrevoar sobre a sua cabeça, ó. Vem o passarinho, ele voa, mas nunca deixe ele fazer ninho. Porque se ele fazer ninho, certamente vai multiplicar com os ovos que ele vai botar sobre a sua cabeça. Esta noite o Senhor está querendo falar comigo, conosco, com todos quantos vão assistir esta live. Pede para Deus te sondar e ver se há em nós algum caminho, algum pensamento que está distanciando nós de Deus, que está fazendo com que penetre em nós pecados gerados em nossa mente. Mas toda vez que entrar no pensamento, isso é inevitável. Se alguém dizer assim: ah, não, na minha mente não entra, é inevitável. Tem hora que você nem está pensando, daqui a pouco, pum, vem aquele pensamento. Você lembra daquele algo que você não é agradável você lembrar. Aí o que você vai ter que fazer? Deus,
unge a minha mente, leva cativa ao Senhor, prende a minha mente no Senhor, e que esse pensamento saia, vai para o abismo, em nome de Jesus. Porque Deus quer que guerreemos. Ele já fez tudo por nós. Agora é nós que temos que nos revestir. É nós que temos que pedir autoridade para Deus, para rejeitarmos as forças das trevas, que sorrateiramente vêm em todas as áreas de nossa vida. Mas a mente, ela é muito atacada. Sim ou não? Pense nisso. E não fique preocupada quando vier várias vezes um pensamento que não te agrada e que você diz, Deus, eu não quero mais pensar isso. Pede para Deus. Quando querer entrar, você já diz, Pai, entrego para ti. A minha mente é tua, Jesus. Lava com teu sangue a minha mente. Eu quero pensar coisas corretas. Porque quando você clama a Deus, Ele te responde. Ele te limpa. Ele arranca. Ele não deixa o inimigo prevalecer sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua cabeça fazendo ninho. Mas tem de clamar a Ele. Tem de contar com Deus na sua vida. Em todos os momentos, até nos momentos bons. Porque nos momentos bons também corremos perigo. Porque está muito bom achar que já está numa etapa que vai vencer tudo. É engano. Porque ao mesmo tempo que vem a prova, que dure o tempo que Deus achar que tem que durar, depois Ele nos dá a vitória. Lembre-se que você, nesta vitória gloriosa, nesta bonança, nessa saúde, nesta alegria, dando tudo certo para você, sua família, seu trabalho, seu ministério, cuidado nessa hora. Não esqueça que até na hora boa eu preciso de Deus, eu dependo de Deus, para Ele não deixar eu sair da risca que Ele quer que eu continue me humilhando perante a potente mão de Deus. Aleluia! Sonda-me. É um pedido a Deus para que, se você tiver algo errado, Deus lhes mostrará. Sonda-me também pode significar espiar. Espie. Olha lá dentro, dá uma espiada, Deus. Dá uma espiada. Ai, Banasturi me canta lá, manai. Só não é limpo quem não busca. Porque a Bíblia fala, aquele que é limpo, limpe-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. Porque o morno, o que não está fazendo a vontade de Deus, esse Deus vomita da boca dele, meus amados. Não vamos deixar que nunca aconteça isso conosco, com a nossa família. Vamos estar intercedendo pela nossa família também, para que Deus guarde nossos filhos, netos, genros, como eu tenho, bisneta, como eu já tenho uma bisneta, a Lívia, com quase 5 anos. Vamos pedir por nós. Mas eu que tenho genros, 2 genros, 2 filhas, 3 netos e uma bisneta. Quando eu oro, eu digo, cuida de mim, mas cuida da minha família também, da casa deles, dos pertences deles. É assim que você tem que fazer. Pede para Deus. Senhor, dá uma espiada lá dentro. É uma palavra bem comum, bem simples. A gente não fala assim, vai lá e dá uma espiada. Vê se ainda fulano está lá naquela esquina. Saia lá na frente e vê se seu carro verde está aí na frente. Aí você já sabe o que acontece, né? Não tem carro verde, então ele amadureceu. Aqui Deus fala sério, aqui Deus repreende, aqui Deus alerta, aqui Deus abençoa e aqui Deus faz nós dar risada. Aleluia, Jesus! Aleluia! Remi canta la masturianda. Deixa Deus dar uma espiada lá dentro de você, dentro da tua casa, dentro do teu carro, lá no teu trabalho, lá no escurinho onde você vai. Deixa Deus dar uma espiada e pergunte para Ele a resposta. O que Ele tem para falar com você? Sonda-me, ó Deus.
e vê se há em mim algum caminho mau. E muda-me para que exista caminhos bons. Porque eu quero que o Senhor entre e prevaleça dentro de mim, porque sou o templo do teu Espírito Santo. Clareia dentro de mim, como diz Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Onde pisamos, quando temos o Espírito Santo, ele nos alerta, ele nos acorda, ele abre os nossos olhos até físicos para enxergarmos melhor e também os olhos espirituais, termos discernimento das coisas, das situações que estão diante de nós. Quem dá o discernimento para nós, se é bom, se é ruim, é o Espírito Santo. Convide ele para estar com você. Até na hora de dormir, Espírito Santo dorme comigo. Jesus, fica na beira da minha cama. Oh, aleluia. Esta é a palavra. Esta é a palavra que Deus ficou à tarde falando comigo. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas, pelas estradas da justiça. Que andemos debaixo da justiça de Deus. Porque quem anda debaixo da justiça de Deus não teme o homem, não teme Satanás. Não teme nada. Porque quem nos justifica é o nosso Deus que sonda e vê se há em nós algo que precisa ser tirado, arrancado, consertado. E se estivermos bem, ele também mostra. Né? Esse é o nosso Deus. Pai, eu te agradeço por ser um Deus que não tenho palavras no vocabulário para descrever o Senhor. Eu sei que o Senhor é Deus. Deus, 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 Deus. Deus, o Senhor é Deus. E eu te louvo porque tu és soberano, ó Pai, acima de todos os deuses, de todos os reis, soberano, magnífico. Tu és o nosso comandante celestial, Pai. Nosso Deus maravilhoso. Tu és aquele que enviou Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, para morrer por nós. Te agradecemos. Te agradeço, Espírito de Deus, pelo discernimento que o Senhor tem dado para nossas vidas, para cada um de nós, ó Pai. Continua conosco nesta noite. Guarda minha vida aqui no meu lar, meus vizinhos. Guarda minhas filhas, meus genros, meus netos, minha bisneta, a casa deles, tudo que pertence a eles. Guarda cada um que entrou nesta live, a casa deles, a família deles, ó Pai. Guarda cada um e fala conosco nesta noite. Revela para nós coisas grandes e firmes que nós não sabemos. Fala conosco, Deus, nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ainda, vamos ver se eu consigo. Aqui eu quero ouvir mais um louvor. Vamos lá? Somos campeões. Todo dia, sempre de manhã. A minha Bia, a Beatriz, cantava esse hino com 4 anos. Era um toquinho, cabelinho crespo, e ela cantava com playback com 4 anos. Sabia de cor esse hino. E eu não escolhi esse hino, ele apareceu ali na tela. Pra depois ir à luta, me faz sentir mais fé no coração. Olha que hino lindo, confirmando a mensagem. Rogério Xavier, Deus abençoe. Sua esposa também, Rogério. Cleide, Vilma. E ele nos faz campeão quando confiamos nele. Aleluia! Eita, saudade da Bia. 4 aninhos, ela já cantava esse hino. A nossa bandeira é o Evangelho. Aleluia! A virtude está aqui conosco. Sabe quem é? Nós somos campeões. Nós somos campeões de Jeová.
a vitória em tudo se confiarmos nele. É Jesus Cristo. O céu também é, né? O nosso general que sonda nós aqui dentro e que muda tudo aqui dentro. Oh, glória, nos dá paz. Todo dia, sempre de manhã, onde as misericórdias de Deus é renovada em nós. Para falar com Deus, a luz do mundo. Eu gosto de orar pra depois ir lá lutar. Me faz sentir mais fé no coração. Me faz sentir um grande campeão. Aleluia! Jesus segurou minhas mãos, firmou os meus pés e me fez um campeão de Deus. Eu estou sentindo a virtude de Deus em mim. Sinta a virtude curando você, tirando a tristeza. Chore mesmo, chore. Deus está tocando em você, meu irmão, minha irmã. Chore na presença de Deus. A virtude de Deus está tocando em mim. Está tocando em você também. E peço que toque na minha família. Oricanda labassurianda lamanai. Nós somos Deus, porque o Senhor nos faz campeões de Jeová. A nossa bandeira é o Evangelho. O nosso general é Jesus Cristo. Nós somos campeões. Nós somos campeões de Jeová. Adriana Almeida, Cleide e o Kiko. O Evangelho, este Evangelho lindo. Esta é a nossa bandeira. Alamassuri me canta lamanai. Nós somos campeões de Jeová. Rakatasturi me canta lamanai. O Evangelho já colocou, Cleide. Já te colocou. Creia, receba o poder de Deus, Cleide. Receba o renovo, Cleide, a paz no teu coração. Alamanaias. Aleluia. Oh, glorioso Deus. Toda honra, toda glória, aleluia, para Deus. E vamos pedir para Ele, sonda-me, ó Deus. Porque se o Senhor me sondar, o Senhor vai contar para mim o que o Senhor requer mais de mim. Se o Senhor me sondar e revelar para mim, eu vou pedir para o Senhor me ajudar a me levantar. Se o Senhor sondar dentro de mim nesta noite e tiver algo errado, eu vou pedir para o Senhor me perdoar e me ajudar. Aleluia! Fale assim com Deus, sonda-me, ó Deus, e vê se há algo errado, e retira pela raiz e me dá força e me levanta, porque Deus levanta o caído. Eu sei disto. Rogério, fomos criados unicamente para adorar o nosso Deus, Criador dos céus e terra. É verdade, Rogério. Aleluia, estou feliz de ver você participando da minha live. Te conheço desde pequenininho, né, Rogério? Aleluia. Vamos encerrar esta live, meus amados. Estenda as mãos em um ato de recebimento. E eu vou dar a bênção apostólica. E que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja comigo, com a minha família, esteja contigo e com a tua família, não só hoje, mas para todos sempre. E todos digam
Amém! Oh, glória! Louvado seja o nosso Deus eterno, aquele que sonda e nos ensina a caminhar no caminho que Ele quer. Beijo em Cristo. Fiquem com Deus. Shalom para todos.